Eu sou a Filomena Zoric, nascida na comunidade de Pedra Preta. Há 42 anos eu moro aqui em Monjolo, né? E escrevi o livro Expressão de Sentimentos sobre o Meio Ambiente. Eu escrevi esse livro no texto baseado em Gênesis, que Deus criou o mundo e ficou bom, achou que ficou bom, né? Em 6 dias ele criou e 7º descansou. E da forma que ele criou, ele foi criando o firmamento e depois a terra, o céu e a terra. E no 6º dia que ele criou a humanidade. Ele colocou sementes na terra, o ser humano ele criou e os rios. Porque antes ele criou o mar, né, o céu e a terra, e o mar, ele não vem água para a terra, ele precisou criar o rio para os viventes da terra ter água e fazer nascer as plantas, os sementes que ele deixou e os animais a viverem. E daí viu que ficou bom e no 7º descansou. E daí teve uma campanha da Fraternidade em 2017, que o tema era cultivar e guardar a criação. Daí, nesse tema, o lema era a terra sem males. E foi mais uma ajuda para a inspiração de eu escrever esse livro, para iniciar o livro assim. Na verdade, foi um sonho, né? Um sonho assim que eu vou realizar, expressando esse sentimento de escrever esse livro e pôr no papel assim e lançar esse livro para outras pessoas conhecer também e ajudar sobre o meio ambiente. No meio da minha rotina de trabalho, eu escrevia o livro trabalhando sempre na casa, passava os textos lá onde lembrava o que eu queria pôr no livro, daí eu passava num caderno, cuidava o almoço, cuidava a casa e após o almoço sentava e organizava o que era escrito. E fazia uma revisão, né, daquilo e toda a vida sempre trabalhando e escrevendo junto. A parte mais difícil mesmo foi assim memorizar as coisas, o meio em que eu vivia, né, para transformar em palavras e aquele texto, ficar o texto certo em palavras. Justamente foi algum tempo e eu parei, nunca pensei em desistir, não. Eu parei com ele pela pandemia que estava parado e daí desistência nunca, sabe? Mas eu pensava também na dificuldade financeira em fazer o livro, né? Eu sabia que ia custar, sabia que tinha custo, mas eu não desisti, não. Sempre o meio ambiente me cutucava a seguir, né? A persistir de fazer. Eu coloquei assim tudo nas mãos de Deus, se for por Deus, esse livro vai sair. Por isso que eu não tinha desistido. Daí eu confiei assim no superior, né? Na verdade, eu resumo assim, que o meu livro fique bom para todos, que todos gostem, né? E que assumam a realidade do meio ambiente, o cuidado que tem que ter com ele. A forma de eu escrever, ele mudou assim a parte da minha vida, de viver diferente, viver com melhor qualidade de vida também. Então, e eu por gostar de escrever, sempre gostei de escrever, né? Então esse ato de escrever já é minha mesmo desde a infância, né? Desde coisas que eu gostava, né? Escrever, gostava ler também jornais assim, e aquilo ficou plantado em mim, né? E daí eu continuo escrevendo e gosto de escrever. Sim, a vida depois de eu ter escrito, por exemplo, os livros que eu já escrevi, os textos que eu já tenho escrito, do que eu participei,
a vida é diferente. Eu vejo a vida de um modo diferente. A vida é realizada também na parte do viver meu. Eu diria para eles que continuem, que persistam, mesmo que encontrem dificuldade, que vão para frente, que nunca desistam do sonho de realizar aquele desejo de escrever alguma coisa, qualquer coisa que seja, frases, seja poemas, seja livro, seja texto, eu aconselho a continuar escrevendo e não desistir de escrever, nunca. Há 20 anos atrás, que eu já convivia na roça e tudo, né, era um jeito... Na verdade, o meio ambiente, algumas coisas melhorou, né? Nós plantávamos, nós trabalhávamos na agricultura, arando, mexendo com a terra, vinha erosão, levava. De 20 anos para cá, eu calculo que até nós começamos a plantar o plantio direto, como agricultor, né? Mas, no geral... O pior aconteceu, porque o desmatamento aconteceu. 20 anos atrás tinha mais mata, mais cuidado, né? E agora não tem mesmo, porque agora o desmatamento invadiu e tomou, a agricultura tomou espaço, né, dos matos e tudo, né? Daí por isso que tem esse aquecimento global, tem o descontrole da natureza. 20 anos atrás, em partes era bom, em partes não. No geral, é tudo. Tem a poluição, tem os venenos que é usado, né? Meio sem controle, que mesmo que tem lei, tem tudo, mas não é fiscalizado. Não é bem fiscalizado, né? Então tem por exemplo, o comércio que procura vender coisas que danificam o meio ambiente e a pessoa sem instrução acaba, né? Acaba usando, tem as fábricas, as fumaças, as queima, graças a Deus, agora na agricultura não existe, mas tem, né, na cidade a poluição, né, de carros e tudo, tem tudo isso. O meu livro, por isso já se chama Expressão de Sentimento, eu coloquei todo o sentimento humano lá no livro. E o primeiro capítulo, ele fala o que já tá ruim ainda, que está estragado. Os personagens do livro são as pessoas, os animais, a água que reclama, o rio, os peixinhos, tudo que os personagens do livro são as criaturas do meio ambiente, né? E daí do segundo capítulo em diante, o que já melhorou, que nem, por exemplo... lá no livro tá escrito assim sobre erosão, que hoje em dia já é conservado. Um capítulo antes tem a erosão, depois não tem, já é plantio direto, principalmente na minha área de agricultura, né? Então, nessa parte que eu conheço melhor, né? E nascentes também, nascentes de água que antes tempo tinha bem mais, hoje em dia até na cidade mesmo tampada, sufocada lá com calçamento, com ruas, com lajes e tudo. Então na cidade não existe nascente, né? Tá tudo escondido. No interior já tem partes que mesmo que a Secretaria do Meio Ambiente ajuda nessa parte também a proteger as nascentes. Então no interior ainda tem proteção de rios, plantação de árvores, já tem essas coisas boas também. Eu resumi ele assim num convite também, que todos convido para o bem-estar do meio ambiente, né? Convido até para uma festa. Vamos comemorar esse meio ambiente bem cuidado e tudo, eu convido. E a hora e o tempo da festa é às 24 horas por dia, todos os dias. E assim é o dever nosso, que somos convidados a zelar pelo meio ambiente. No Brasil eu vejo assim que falta organização governamental, na verdade, para melhorar mesmo esse meio ambiente no Brasil. E se unir a outros países, porque o aquecimento global é no mundo inteiro. A falta de água
no Brasil, tem em outros lugares, o descontrole também tem em todas as partes. Então, se não se unir entre os países e o Brasil não incentivar todas as pessoas a zelar pelo meio ambiente, ele vai demorar a se recuperar, né? Mas tem condições de se recuperar, sim, cada um fazendo uma partezinha. Eu quero deixar meu agradecimento a todas as pessoas que me ajudaram nessa trajetória do livro, com o trabalho, com o discernimento, com tudo que me ajudaram. A Secretaria da Cultura, que está a par de tudo isso, o Estado, né, que estou fazendo ele pelo Estado, e as pessoas que vieram fazer reportagem, vieram fazer a matéria sobre o meu livro, a divulgação do meu livro e por último não, que devia dizer, em primeiro lugar, a Deus, né? Por eu poder ter esse discernimento, essa alegria de conseguir fazer tudo isso.